nesse lugar, está aqui nessa noite, celebrando, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Por isso eu quero nessa noite glorificar o nome do Senhor, pela vida dessa congregação, que nessa noite está nesse lugar, para louvar, engrandecer e bendizer o nome do Senhor. Eu confesso aos irmãos que eu não tenho pressa de sair daqui hoje. Primeiro, porque estamos na presença do Senhor. E segundo, porque Jesus pode vir a qualquer momento buscar a sua igreja. E se nós estivermos na presença de Deus, louvando, bendizendo, celebrando, vai ser num piscar de olhos e nós estaremos com o Senhor. Por isso, nessa noite, se você tem pressa de sair desse lugar, não saia, porque Deus vai falar no nosso coração, Deus vai falar contigo, amém? E eu quero agradecer a oportunidade do pastor Batista ter não somente nos trazido aqui, mas primeiro aberto as portas da sua casa, para receber em seu lar um pastor e a sua esposa, sem nunca sequer tê-lo visto. Isso expressa a sua bondade e a sua serviciência como servo do Deus vivo. E por isso que eu louvo a Deus, quero dizer a essa congregação que vocês estão sendo dirigidos pelo homem que expressa o valor e a essência do nosso Cristo. E eu quero ser grato a Deus pela sua vida, pastor Batista, e também pela vida do pastor Alexandre, que nos fez intermediação para que eu pudesse estar aqui nessa noite. Pastor Alexandre é nosso amigo lá de Alagoas, a irmã Nalva, né, também esposa do pastor Batista, mas especialmente o pastor Alexandre e a irmã Márcia, que através dessa amizade nos trouxe aqui para esse lugar. Eu louvo a Deus. Mas para não ficar apenas nas minhas palavras, eu quero nessa noite falar sobre cura. E o irmão cantou que o homem de branco está aqui, e eu creio que ele está aqui nessa noite, nesse lugar. E eu creio que ele pode curar. Eu creio em um Deus que faz maravilhas. Eu creio em um Deus sobrenatural. Por isso nessa noite eu quero tomar como base para pregar esta palavra o livro de 2 Reis, capítulo 5, a história de Naamã. E você já deve ter ouvido muitas vezes desse texto, pode ter já pregado, ter estudado, ter meditado nele, mas eu quero falar nessa noite que a cura está ao alcance de todos, amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. A última vez que eu preguei, eu passei de meia-noite, e o apóstolo Paulo fez isso uma vez, não é? E aí a Bíblia diz que Paulo pregou tanto, se empolgou tanto na pregação, que o jovem Eutico, que estava lá no sobrado, no primeiro andar, dormiu e caiu. E morreu. Então nessa noite não durma, porque você pode cair. E se você, caso vier morrer, não vai, olha, vai ser difícil para você, porque Paulo não está aqui. Quem está é o pastor Eliel Santos. Então não durma, se ligue na palavra do Senhor, amém? A palavra de Deus diz assim, amados irmãos, se você puder, põe-se de pé para a gente ler o texto. A palavra do Senhor diz assim: ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem, a fim de que eu cure de sua lepra? Notai, peço-vos, e vede como ele anda buscando ocasião contra mim.
Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir ter comigo, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então ele lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes ao Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta tivesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Quem crê que Deus pode curar nessa noite? Se você crê, meu irmão, já é um princípio para que Deus possa efetuar um milagre. Pode sentar, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Se creres, verás a glória. Se você já creu, meus irmãos, nessa noite, certamente você pode ver a glória de Deus nesse lugar. Mas como alcançar a cura? A cura é algo que pode acontecer pelos remédios, pode acontecer pela sua dieta, mas pode acontecer, irmãos, quando o remédio não tem mais alcance a essa enfermidade, quando a dieta não tem mais alcance, ainda há uma oportunidade de você ser curado pelo Senhor. Amém? Eu penso comigo, e quando eu olho para Naamã, eu entendo que ele deve ter recorrido a isso tudo. Primeiro porque era um homem de posição, um homem que tinha dinheiro, e a Síria nesta época já era um país considerado naquela época como desenvolvido, até porque conquistava, porque tinha pessoas que conheciam um pouco da ciência. E eu penso que Naamã já devia ter procurado resolver aquele problema daquela enfermidade. Mas aí, irmãos, como meu pai dizia, que às vezes Deus escreve certo por linhas certas. Há um ditado popular que diz que Deus escreve certo por linhas históricas. Deus escreve certo por linhas certas, irmãos, porque Deus é certo, amém? E a gente entende que Deus estava preparando um tempo para que Naamã pudesse ser alcançado por essa cura. Deus está preparando nessa noite um tempo para você que está ouvindo esta palavra, conhecer de um Deus que pode curar a sua vida. Mas o texto começa falando sobre Naamã. Ele era o tipo de pessoa vitoriosa, porque o texto diz que ele era capitão do exército do rei da Síria. Eu passo isso para os nossos dias e entendo o seguinte, que Naamã era como o general do exército dos Estados Unidos, a maior nação dos nossos dias. Era um homem de destaque no cenário mundial, era um homem notável, mas ele tinha algo que ninguém queria ter. Ele já imaginou ser um leproso no meio dos seus soldados para tirar a camisa, ou quem sabe ficar sem aquela roupa do exército e ter que mostrar que era doente, que era leproso? Porque a lepra é uma doença, irmãos, já naquela época, de discriminação. Talvez você tenha sido alvo disso aí, e se sinta alguém discriminado no meio onde você vive, na sua casa, no meio lá do seu colégio, da sua família. Talvez você seja uma pessoa que faz até sucesso em certa área da vida, mas você tem uma deficiência que só Deus nessa noite está, e você sabendo. E eu queria dizer a você que independente do que seja a sua enfermidade, há um Deus nos céus que pode resolver esse problema na sua vida.
Irmãos, Naamã é o tipo de pessoa que tem posição, que tem respeito de todos, é um vencedor, mas é leproso, ou seja, lhe falta algo especial, a cura, e assim como Naamã nos nossos dias há muitos. E talvez você que esteja ouvindo essa palavra nessa noite seja esse Naamã, o Naamã desse lugar aqui. Eu queria dizer a você com toda a autoridade do Espírito de Deus, que há um Deus nos céus que ama você e que tem um projeto de vitória para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Naamã se aproxima, e o texto diz nos versos 2 e 3: e saíram tropas da Síria da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Me fascina, irmãos, me surpreende com muita graça a autoridade e a fé dessa pequena menina. Eu queria dizer a você que estou admirado com a fé e a ousadia dos irmãos estar aqui nessa noite, em plena noite, no sereno. Poderiam estar em casa dormindo, descansando, mas vocês estão nessa noite aqui reunidos diante do Senhor, porque crê que há um Deus que faz milagres, porque há um Deus que pode fazer coisas grandes. E essa menina, irmãos, ela nos dá um exemplo de que Deus pode usar coisas que parecem insignificantes na terra. Você não é insignificante coisa nenhuma. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a bênção de Deus. Você é o escolhido e escolhida pelo Senhor. Independente de quem você seja, você pode ser um instrumento poderoso nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Essa menina aparece na cena como escrava. Deus usa uma menina missionária escrava para que chegue a esperança de cura de Naamã. Você que está ouvindo nessa noite, nesse lugar, saiba nessa noite que Deus tem uma boa notícia para você. Uma notícia de que Ele pode mudar a história da sua vida através do seu poder nesse lugar, nessa noite. Porque a notícia chega, olha aí no verso 4. Então foi Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Meus irmãos, há muitas pessoas precisando de uma oportunidade como esta. Você que está em casa, que está ouvindo essa noite, deixa eu dizer a você uma coisa: a boa notícia que chegou a Naamã está chegando a você nessa noite, de que há um Deus que tem boas notícias para você. Talvez você hoje ouviu a notícia aí, o jornal ou a rádio, e ouviu notícias ruins, mas nessa noite Deus tem uma notícia boa para você, de que a sua luta, a sua dificuldade, o seu problema tem jeito, porque Ele é o Deus que pode resolver todas as situações que pareçam impossíveis para você. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então disse o rei da Síria, no verso 5: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Irmãos, Naamã faz o que muita gente faz em nossos dias. Ele usa a posição, usa o dinheiro para comprar a bênção. Parece que eu vejo Naamã pegando no seu tesouro particular muita riqueza e dizendo: tenho certeza que com isso eu compro minha bênção, minha vitória. Ou que o profeta vai aceitar. Simão, mago de Atos, pensou isso, porque via um homem como Pedro, cheio do Espírito Santo, impondo as mãos sobre pessoas e elas recebendo o dom do Espírito Santo, sendo salvo e sendo curado, sendo cheio da graça de Deus. As pessoas às vezes que estão acostumadas a investir na macumbaria, jogar o seu dinheiro fora, ou nos feiticeiros, ou nos cartomantes, ou em muitos outros lugares, acham que Deus funciona assim. Talvez você tenha gasto todo o seu rico dinheiro, ou sua propriedade, não sei, ou você tenha corrido muito atrás de muitas coisas, mas não tem resolvido ainda. Eu queria dizer a você que a salvação e a cura que Jesus proporciona àqueles que se aproximam deles é de graça. Você não precisa pagar, porque Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. E aí eu imagino Naamã
saindo com tanta riqueza para tentar resolver o seu problema. Eu queria dizer a você que dinheiro compra a cama, mas não compra o sono. Compra o remédio, mas não compra a cura. Mas Jesus pode te dar uma noite de sono tranquila nessa noite. E pode curar você pelo poder que há no seu Espírito Santo. E assim, nessa noite ele está aqui. E aí, irmãos, acontece outra coisa curiosa no verso 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notar e peço-vos e vede que buscar ocasião contra mim. O rei de Israel, por conhecer o poder de Deus acima dele, se irrita e toma isso como afronta. Veja que diferença há no rei de Israel para o da Síria. Enquanto um pensa de ser responsável pela bênção, o outro reconhece que somente Deus pode fazer milagres. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Um tinha dado dinheiro e o outro sabia que não podia curar. Irmãos, assim, nessa noite nós estamos aqui reunidos não porque somos melhores ou mais poderosos ou mais importantes do que você, que talvez ouça essa palavra, esteja pensando assim: esse povo aí pensa que é dono da verdade, que sabe tudo. Nós estamos aqui, querido, querida, pela graça do Senhor, que nos alcançou pela sua misericórdia e quer alcançar você da mesma forma, porque Ele ama você, ama a sua casa, ama a sua família e tem um grande projeto novo para a sua vida. Oh, glória! Aleluia, Jesus. No verso 8, o texto diz: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer o rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Irmãos, eu admiro demais a autoridade e a atitude de Eliseu. Ele ouve de alguém que precisa de ajuda, mas que tinha batido na porta errada. Eliseu era um homem muitíssimo ocupado. E ele podia fazer de conta que não tinha ouvido nada. E, portanto, nada faria. Não arriscaria seu ministério se nada desse certo. No entanto, ele chama a responsabilidade para si. Ó homem de fé. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pastor Batista. Porque o Senhor teve visão. Eu penso que muitos homens ou pessoas passaram um dia por aqui, mas não tiveram a ousadia e a visão que este homem teve de ver nesse lugar uma igreja. Que Deus seja magnificado, porque ainda há profeta nos nossos dias que crê em um Deus que faz coisas grandes. E nessa noite eu quero crer que Deus pode fazer coisas grandes nesse lugar, na sua vida, na sua família. Porque há profetas nessa noite aqui, querido. Profetas são enviados de Deus, homens da terra, com uma mensagem dos céus para mudar você aqui na terra, querido. E essa palavra de hoje pode mudar a sua vida. Pode mudar de uma vez por todas. Eu estou dizendo aqui nessa noite, assumindo a responsabilidade de que o Deus que nos chamou e que nós estamos pregando dele aqui nessa noite, pode mudar o quadro da sua vida, da sua casa e da sua família. Versos 9 e 10, o texto diz: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. É interessante como as pessoas, às vezes, que têm posses, que têm posições, que têm riquezas, que têm destaques na sociedade, eles se aproximam, às vezes, dos pastores ou de Deus, achando que vai ser coisas espetaculares. Há um evangelho diluído lá fora, que tem sido transformado em espetáculos. E eu costumo dizer na igreja onde sirvo há quase 5 anos, que Jesus era simples. Jesus pegou uma vez lodo da terra, cuspiu e botou nos olhos de um cego e curou. Eliseu é o tipo de profeta que crê que o
Deus que opera grandezas espetaculares Glória a Jesus. pode fazer coisas grandes na simplicidade, porque Ele é um Deus conosco, próximo, que habita dentro de mim e de você. Glória a Jesus. E eu penso que Eliseu não fez mais nada do que aquilo que ele entendia que Deus podia fazer. O poderoso chega com toda a comitiva na casa de um profeta e recebe de um mensageiro uma resposta que eu e você jamais aceitaríamos. Mas profeta é assim mesmo, contraria tudo. Às vezes nós queremos ouvir dos homens de Deus respostas lógicas, conforme a nossa vontade, ou então esperar que o anjo seja manifestado, visto, que a glória, a Shekinah, as coisas grandiosas aconteçam. Eu queria dizer a você, querido, que Deus opera na simplicidade. E nesta simplicidade aqui, nessa poeira, sem cobertura, mas há um Deus poderoso que pode fazer coisas grandes aqui nessa noite, Glória a Deus. na sua vida, na simplicidade dessa igreja que está aqui reunida em nome do Senhor. E eu imagino como aquele homem não ficou. Olha o que acontece no verso 11. Porém Naamã muito se indignou. Esse foi dizendo: eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Naamã faz exatamente como muitos em nossos dias. Eles não creem na palavra de Deus que sai da boca dos profetas. As pessoas estão querendo ver para crer, quando deveriam crer para ver. Se você crer nessa noite, você verá a glória de Deus nesse lugar. Glória a Deus. Esse homem, ele esperava ver um movimento, algo espetacular. Meus irmãos, e muitos ainda ficam com raiva, ainda querem ensinar os homens de Deus como fazer. E aí a resposta de Naamã, olha o que é que ele diz: não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Há pessoas que chegam à igreja, pensam que aqui vão ver coisas espetaculares, como anjos voando, com espada nas mãos, os céus abertos, e o Rei Jesus com poder e glória. Eu não estou querendo dizer com isso que não creio. Eu creio no poder sobrenatural de Deus. Eu creio em mistérios de Deus, em visões, em poder, na glória e na Shekinah de Deus. Mas às vezes Deus opera na simplicidade. Glória a Jesus. Glória a Deus. E às vezes nós queremos ensinar Deus. Esse homem se indigna e não vê que muitas vezes as pessoas saem decepcionadas, pastor Batista, porque queriam ver só movimentos, só coisas, sabe, espetaculares. Eu costumo dizer que o maior espetáculo na nossa vida foi Jesus morrer na cruz do Calvário para derramar o seu sangue e nos dar vida sem nós merecermos. Aleluia, Jesus. A salvação é o maior presente que um homem pode ter. Eu não estou dizendo com isso que não possa acontecer coisas grandiosas, milagres. Eu creio em milagres, não estaria aqui. Eu sou um milagre de Deus. Eu bebi e fumei 17 anos da minha vida, querido. Mas um dia, ao olhar para o meu cunhado, cujo eu brigava muitas vezes com ele, e o colocava para fora da minha casa, porque ele bebia muito e vinha às vezes querer bater na minha irmã e brigar comigo, e eu brigava com ele, botava ele para fora. Mas um dia eu vi o Luiz Lopes, e hoje pastor Luiz Lopes, sóbrio, num dia de domingo. Isso era um milagre, porque nós começávamos a beber na sexta-feira, íamos até a segunda de manhã. E eu encontrei no domingo de tarde Luiz Lopes, meu cunhado, sóbrio, vestido, uma aparência bonita. E ele me viu o contrário, embriagado naquele dia. E ele olhou nos meus olhos assim e disse: olha, essa não é a vida que Deus tem para você. Jesus te ama, bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. E aquilo fez uma diferença grandiosa na minha vida, porque me fez enxergar que aquele que eu brigava com ele, que andava errado, agora estava certo, e eu estava no lugar dele antes, errado.
E eu percebi que havia algo espetacular por trás da vida do meu cunhado. Um Jesus que faz um homem perdido ser encontrado pela sua graça. Aleluia. Meus irmãos, Naamã é o tipo de gente dos nossos dias que precisam enxergar a graça de um Jesus que faz milagres. Porque no verso 13, Deus usa mais os seus servos. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram dizendo: meu pai. É como se dissesse assim: meu chefe, meu patrão, meu rei, meu senhor. Se o profeta te dissesse alguma coisa grande, difícil, porventura não farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Irmãos, é interessante como Deus usa pessoas de menos expressão. Os servos de Naamã são instrumentos de Deus para fazê-lo entender que nem sempre é como a gente programa, nem sempre é do jeito que a gente quer. É como o meu cunhado, eu volto de novo. Naquele dia eu tinha programado beber todas e mais algumas, mas naquele dia, sendo um instrumento de Deus, meu cunhado me fez ir à noite para a casa do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Deus nessa noite quer nos usar para mostrar a você que Ele ama você, que tem um projeto lindo para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Naamã, esta é uma verdade que acontece muitas vezes em nossos dias. Nós chegamos bem próximo da bênção como ele, mas por achar que sabemos de tudo e que tudo tem de ser exatamente como desejamos e não como Deus quer. Sabe o que acontece? Nós perdemos a bênção. E detalhe que quem estava falando eram o quê? Seus servos, escravos. Amado, eu não te conheço, nunca te vi, não programei estar aqui hoje, mas o Senhor fez uma escala dos céus para que hoje nessa noite eu estivesse aqui falando para você desse Deus Todo-Poderoso. E para que você não perca uma bênção. Amados irmãos, muitas vezes nosso Deus usa coisas insignificantes como jumenta para falar e nem percebemos. Tal é a nossa cegueira espiritual. Mas o profeta do Novo Testamento, Paulo, em 1 Coríntios 1, 27 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Talvez você esteja dizendo que é forte, que o seu dinheiro é poderoso, a sua situação está boa, mas eu queria dizer a você que você precisa fazer como Naamã, para conhecer de um Jesus que liberta, que cura e que faz coisas grandes. Porque no verso 14 o texto diz que então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Meu pastor dizia que para subir o homem tem que descer. Para que nós subíssemos aos céus um dia, eu creio nisso, você crê nisso? Nós tivemos que descer e nos humilharmos diante do Senhor e reconhecer que Ele é o nosso Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, não é? Naamã faz exatamente isso. Desce e mergulha no Jordão 7 vezes. 7 é o número da perfeição. É Deus que está falando nessa noite aqui nesse lugar para você, que quem sabe já tentou uma vez, já tentou 2, já tentou 3, já tentou 4, já tentou 5 e não conseguiu. Nessa noite eu convido você a tentar mais uma vez. Irmãos, as águas do Jordão simbolizam o Espírito Santo, e conforme a palavra do homem de Deus, ele entende o que diz em 2 Crônicas 20, 17b: crê no Senhor e nos seus profetas e serás próspero. Ou seja, você vai alcançar aquilo que você precisa. Eu não sou nem um santo milagreiro, eu sou um pecador, mas um pecador lavado e remido pelo sangue de Jesus, e que foi chamado nessa noite para anunciar a você uma boa notícia. Talvez o médico disse para você que não tem mais jeito, você vai morrer com essa enfermidade. Você pode morrer de uma enfermidade, mas não desta, porque é um Deus que pode curar. Ou talvez alguém já deu a última palavra e disse: olha, não tem mais jeito, acabou-se. Talvez seu pai, sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos disseram: ah, não tem mais jeito para você, você não vai mudar nunca. Nessa noite
eu quero convidar você a mergulhar no rio de Deus, cujas águas nunca falham, nunca faltam, nas torrentes do Espírito de Deus. Porque Naamã mergulhou e a Bíblia diz que ele tornou-se limpo, foi curado, a carne dele foi como de um menino. E esse menino, eu me lembro do que Jesus disse, que quem nasce, que necessário é vos nascer de novo. Eu nasci há 18 anos atrás quase. E Jesus nessa noite quer que você nasça de novo. Que você entregue sua vida para Ele. E a primeira cura que Ele vai fazer na sua vida é a cura da maior mazela que existe na vida do homem. O pecado. Pecado que a Bíblia diz em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pecado que Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Pecado que somente o sangue de Jesus pode curar. Pecado que pode fazer com que você nasça de novo, torne-se um Naamã limpo, curado da maior lepra que você tem, que é o pecado. Mas talvez a sua vida, a sua dificuldade seja uma enfermidade na carne mesmo, física. E eu quero nessa noite orar por você. Eu não sei qual é a sua dificuldade, talvez na sua família. E você tem tentado resolver e não tem conseguido. Não sou eu que vou resolver, nem os irmãos, mas é o Deus que nos mandou nessa noite, e o Deus que está aqui nesse lugar. Como o irmão cantou, o anjo de fogo, Ele quer curar você, quer salvar você nessa noite. Eu queria nessa noite orar pela sua vida. Se você estiver aí na sua casa e ouviu essa mensagem, você quer entregar sua vida a Jesus nessa noite? Quer mergulhar no rio da água do Espírito de Deus e beber de uma água que vai jorrar dentro de você para a vida eterna, e você não vai precisar mais, como eu não precisei mais beber, porque a minha sede foi saciada por Jesus. Ou então, talvez você queira nessa noite receber uma cura do Senhor.